Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu espero que você esteja bem, guardado, protegido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo a plena consciência da presença do Espírito Santo em nós, que nos dá esperança, nos dá força, nos consola, né, nesses dias tão difíceis. A palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nesta noite está na segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente vai refletir no capítulo 1 dessa carta, tá bom? Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo 12 por enquanto, a parte B do versículo 12. 2 Timóteo 1, 12, a parte B desse versículo, tá bom? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mais uma vez, eu sei que chega a ser até um pouco cansativo, mas eu quero mais uma vez te alertar para tudo que está acontecendo nesses dias. Eu sei que muitos já estão cansados de saber, muitos já estão preocupados até demais com essa situação, mas é importante lembrar, é importante estarmos constantemente falando sobre isso, orando a esse respeito. Estamos vivendo a pior época do Brasil desta pandemia, a pior época, onde mais casos têm surgido, onde mais pessoas têm morrido. Nessas últimas 24 horas, se você acompanha os noticiários, você vai saber que só em São Paulo houve quase 500 mortes em 24 horas por conta da Covid. No Brasil, foram 1.750 quase de mortes. Então, por favor, meu irmão, por favor, escute o meu conselho. Se previna. Guarde a sua vida, a sua casa, a vida dos seus familiares. Tome todas as precauções possíveis para não contrair esse vírus. Por favor, amado. Eu falo isso e a posição da igreja é dessa maneira por preocupação e amor com a sua vida. Se previna, meu irmão. Pelo amor de Deus. Amém? Então, eu acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia. Em 2 Timóteo 1, 12, a parte B, vai dizer assim: Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sempre gosto de enfatizar a importância de sabermos o contexto de cada passagem na Bíblia. Nos faz entender melhor o sentido daquela passagem, o sentido daquelas palavras. Entender a situação de Paulo, como ele se encontrava ao escrever essa carta a Timóteo, muda talvez completamente o sentido dessas palavras, o valor destas palavras. Então, o que estava acontecendo quando Paulo escreveu estas cartas? Esta carta a Timóteo. Provavelmente essa carta de Paulo a Timóteo seja a última carta escrita por Paulo. Historiadores vão dizer que esta carta, 2 Timóteo, seja uma das últimas, ou a última carta escrita por Paulo. Ou a última que tivemos acesso, escrita por Paulo e foi direcionada a Timóteo. Se você for ler essa carta, você vai saber que Paulo, depois de muitos anos de caminhada, depois de muito tempo servindo a Deus e continuava a servir, ele estava preso.
Paulo, depois de muito tempo, estava novamente preso. Você vai saber que Paulo sabia que esta seria as suas últimas palavras, ou uma das suas últimas palavras. Paulo sabia que estava prestes a morrer. Paulo sabia da sua condenação. Paulo já estava sendo ameaçado e já tinha um julgamento sobre si. Paulo já sabia que ia morrer. Então, qual é o contexto de Paulo ao escrever essa carta? Ele estava preso, sabia que ia morrer e escreve uma carta ao seu filho na fé, ao seu discípulo, àquele que ele ensinava. Ele decide escrever essa carta a esse homem chamado Timóteo. Então, o que Paulo poderia dizer a Timóteo? Vamos pensar um pouquinho, sem ler esse primeiro capítulo? O que eu e você iríamos dizer a um filho na fé? A alguém que caminhou conosco? A alguém que andou conosco e aprendeu com as nossas palavras? Que aprendeu conosco? O que você poderia dizer? Você hoje está preso, condenado à morte, depois de tanto tempo fazendo a vontade de Deus. O que você iria dizer? Como você estaria? Qual seria o seu sentimento? Você estaria enfurecido ou alegre? Você estaria triste ou cheio de gozo? Como você estaria? Nesse primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, a gente pode pescar em alguns versículos como Paulo estava, mesmo sofrendo tudo isso. Vai dizer lá no primeiro versículo, e o 1, na saudação de Paulo a Timóteo, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Podemos perceber aqui que Paulo estava cheio de fé. Que Paulo continuava a crer em Cristo Jesus. Que Paulo guardou a sua fé em Cristo. Ele não desanimou. Ele não abaixou a sua guarda. Ele não se entristeceu. Mas ele continuava cheio de fé. Mesmo preso, mesmo condenado à morte, ele continuava acreditando. Como isso é possível? Um homem que dedicou a sua vida ao Senhor, termina a sua vida preso, condenado à morte, e mesmo assim guardou a sua fé. Talvez alguns achem isso impossível, inalcançável. Como pode um homem estar preso, condenado à morte, e continuar a guardar a sua fé em Cristo? Porque Cristo não o livra desse sofrimento, não tirou dessa prisão, não o tirou dessa condenação. E ele continuou guardando a sua fé. Vai dizer mais. No versículo 3, ele vai dar graças ao Senhor, ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, limpa. Ele estava cheio de fé e com uma consciência pura, limpa,
sem arrependimentos. Isso é uma coisa difícil. Viver uma vida, viver uma história de caminhada com Cristo, com uma consciência limpa e pura. São poucos hoje que podem dizer que tem uma consciência limpa e pura, porque fez tudo o que o Senhor ordenara, porque cumpriu cada palavra de Cristo, de Deus, que não tem do que se envergonhar. Não que não tenha pecado, porque pecado é humano, falhamos, mas que sempre buscava ser conforme a vontade de Deus. Consciência pura. Você pode dizer isso, meu irmão? Será que eu posso dizer essas palavras? Tenho uma consciência pura, limpa, porque eu procuro fazer a vontade de Deus, porque eu procuro obedecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos diz a fazer, porque eu não procuro atalhos, porque eu não procuro maneiras diferentes para viver essa vida com Cristo, não. Eu sigo o caminho que Ele traçou para mim. Será que eu e você podemos afirmar: tenho uma consciência pura, limpa? Ele vai continuar a dizer, no versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pelo contrário, estou forte, cheio de amor e equilibrado, com moderação. Paulo vendo as circunstâncias ao seu redor, Paulo se vendo preso, condenado à morte, continuou equilibrado, moderado. Ele não saiu quebrando tudo. Ele não saiu batendo a sua cabeça nas grades e nas paredes daquela prisão. Não, meu irmão. Ele não começou a odiar tudo e todos. Porque depois de uma vida seguindo a Cristo e fazendo a vontade de Cristo, ele está agora numa prisão e condenado à morte. Ele não se viu fraco, ou com a sua guarda baixa, desanimado. Não! Ele continuava forte, cheio de amor, para com Deus e para com o próximo, e equilibrado, não perdeu a cabeça. Como pode? Como pode ele estar vivendo tudo isso e guardar a fé com uma consciência pura e limpa, forte, cheio de amor e moderado? Seria essa uma missão impossível? Algo inalcançável? Algo que encontramos só na Bíblia? Será que podemos viver dessa maneira? Em meio às aflições, em meio às nossas batalhas, em meio às dificuldades, enfrentando a morte cara a cara. Será que conseguimos nos manter dessa maneira, guardar a fé nesse nível? Neste contexto todo, Paulo
preso e condenado à morte, estando dessa maneira, ele vai escrever essa carta a Timóteo, um filho na fé. E ele vai dar alguns conselhos a Timóteo. Ele vai dizer, lá no versículo 6, ele vai dizer a Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele vai dizer a Timóteo: cumpra a vontade de Deus, desperte o dom que há em ti. Utilize o dom que há em ti em favor do Evangelho, a favor de Cristo. Não fique parado. Não fique sem fazer nada. Continue a caminhar, continue a fazer, continue a pregar. Continue a ministrar, a ensinar, a passar adiante a palavra de Deus. Não pare. Ele vai dizer lá no versículo 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim. Não se esconda. Não feche a sua boca. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que você seja confrontado, não feche a sua boca, não se envergonhe. Não mude as suas palavras por medo. Se fôssemos dar um exemplo, não haja como Pedro agiu na morte de Cristo. Lembra? Vai falar que Cristo estava sendo açoitado, Pedro estava vendo tudo aquilo, e ele foi confrontado por 3 vezes se ele era um daqueles que seguiam o Senhor, a Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que por conta daquele confronto, por conta de tudo que estava acontecendo, ele negou a Cristo por 3 vezes. O conselho de Paulo a Timóteo é para que ele faça absolutamente ao contrário do que Pedro fez. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja vivendo, não importa em que ambiente você esteja, não mude as tuas palavras, não mude a tua fé, não mude o teu comportamento, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do testemunho de Cristo. Não se envergonhe de mim, só porque eu estou preso. Olha os conselhos de Paulo a Timóteo. Ele vai dizer no versículo 12, no versículo 13, ele vai dar um outro conselho, ele vai dizer: olha, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserve o modelo das sãs palavras. Continue a ministrar e a pregar as sãs palavras. O evangelho puro e verdadeiro. Não mude conforme o ambiente. Não mude conforme as circunstâncias. Não seja, em outras palavras, não seja um cristão camaleão. Sabe o que é um cristão camaleão? Ele se adapta a todo o ambiente. Se tem um fundo branco em suas costas, ele se adapta a esse fundo e se faz conforme o fundo. Não seja este tipo de cristão. O evangelho é um só. As sãs doutrinas são uma só. Elas não mudam conforme as gerações.
Elas não mudam conforme os ambientes. Os princípios que aprendemos no Senhor são imutáveis. Não mudam. Continue a pregar, a falar e a agir conforme eu te ensinei, Timóteo. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Não mude. E o que a gente vê de cristão, de crente, que muda seu comportamento, muda o seu linguajar, muda princípios conforme o ambiente, ou para favorecer os seus desejos, não conseguimos contar nos dedos. Na verdade, é quase impossível de ser contados. O que a gente vê de crente, que conforme o ambiente que está, muda de comportamento. Ou conforme as gerações vão passando, os costumes do mundo vão passando. Os conceitos do mundo vão mudando. E o cristão e o crente acha que tem que se adaptar ao que o mundo impõe. Não é possível contar. O conselho de Paulo a Timóteo é: olha, não mude. O que Cristo me ensinou, o que eu passei para você, porque aprendi com Cristo, não muda. Não muda conforme as gerações. Não muda conforme o ambiente. Não muda conforme as dificuldades. É o mesmo na alegria e na tristeza. É o mesmo na abundância ou na escassez. O Evangelho não muda. As sãs palavras, doutrinas não mudam. Os princípios não se alteram. Continue firme e forte nas sãs palavras. Olha os conselhos de Paulo a Timóteo. E se você olha para esses conselhos friamente, você pode até afirmar, falando, não, eu acho que Paulo quer que Timóteo seja preso junto com ele. Porque o que fez Paulo ficar naquela prisão, o que fez Paulo ser preso, se não foi despertar os dons que Cristo colocou nele, se não foi não se envergonhar do testemunho, mas falar sobre o Evangelho de Cristo a todo tempo, se não foi, mesmo quando ele foi confrontado por tudo e por todos, ele continuou firme naquilo que acreditava. O que colocou Paulo naquela prisão se não foi manter o modelo das sãs palavras que ele aprendeu de Cristo? Foi seguir esse modelo de vida que Paulo foi parar na prisão. E mesmo ele estando preso, mesmo ele estando jurado de morte, ele continua guardando a sua fé com consciência limpa, forte, cheio de amor, equilibrado. E o conselho que ele dá para aquele que ele ama, o conselho que ele dá para o seu filho na fé, o conselho que ele dá para aquele que caminhou com ele é fazer as mesmas coisas. E provavelmente padecer e sofrer daquilo que ele está sofrendo e padecendo no momento. Que loucura que é essa? Essa carta de Paulo a Timóteo, para alguns ou para muitos, talvez seja considerado loucura. Como pode um homem que está sofrendo o que ele está sofrendo estar dessa maneira e dar este tipo de conselho para alguém que ama? Com certeza você ama alguém. Você tem um carinho enorme por alguém. E quando você se propõe a aconselhar, você quer dar conselhos que façam
o bem para aquela pessoa. Não é assim? Nunca você vai aconselhar alguém que ama para que aquela pessoa sofra ou tenha um fim que você não deseja a ninguém. Não é assim? E como Paulo vai dar esse tipo de conselho? Por quê? Por que desse conselho? E o porquê desse conselho é explicado no versículo 12, parte B, a qual lemos lá no início. Paulo está dessa maneira, Paulo está forte, cheio de fé, cheio de amor. Paulo está equilibrado, porque ele sabe em quem depositou a sua fé. Ele vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Eu conheço a Cristo. Desde a minha conversão, em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo, desde a minha conversão, no meu caminho a Damasco, que Cristo apareceu a mim através daquela forte luz e eu fiquei cego. E eu aprendi de Cristo. E fiquei cego durante 3 dias até que ele restabelecesse a minha visão. E desde então eu caminho com o Senhor, eu caminho com Cristo. Eu faço a vontade de Deus. Tantos milagres ele operou na minha vida, tantas vezes ele me livrou da morte. Ele me trouxe salvação, ele abriu os meus olhos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Senhor, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. É por isso que ele mantinha sua fé. É por isso que ele se mantinha forte. E é por isso que ele aconselhou aquele que ele amava a seguir o mesmo caminho, porque ele tinha intimidade com Cristo. Ter intimidade com Cristo muda tudo em nossas vidas. Muda todas as nossas ações, o nosso pensar e o nosso desejar. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Ele sabia que Deus era poderoso para o livrar daquela prisão e daquela morte. Ele tinha plena consciência disso. Cristo já tinha livrado a Paulo de tantas outras vezes de morrer. Deus era poderoso. Mas eu acredito, eu creio que estas palavras de Paulo não estavam baseadas ou fortalecidas por aquilo que Deus, que Cristo era capaz de fazer ou de o livrar daquela situação. Quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu acredito que ele quis dizer, olha, eu sei que o plano do Senhor é muito maior e melhor do que essa nossa vida. Cristo pode me livrar dessa prisão, Cristo pode me livrar da morte. Mas o que Ele tem para mim, o que Ele tem para ti, é muito maior e muito melhor do que essa vida. Eu posso sofrer o que for, eu posso padecer o que for, mas eu me mantenho com fé, eu me mantenho forte, eu me mantenho equilibrado, eu me mantenho cheio de amor, porque Ele prepara lugar para mim junto a Ele, aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei do plano de salvação que Ele tem para a minha vida. Eu sei o que Ele tem preparado para mim. Eu sei o que sou e sei o que Ele é. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que Ele faz e o que Ele fez por mim.
Eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas fraquezas, e eu sei a misericórdia eficaz do Senhor sobre a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que ele se mantinha de pé e fortalecido. Ele sabia quem era o Senhor. Ele tinha intimidade com Cristo. Será que eu e você temos essa mesma intimidade? Esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo para não baixarmos a nossa cabeça. Esse é o segredo para não nos desanimar. Esse é o segredo para não esfriar o amor em nós. Esse é o segredo para nos manter equilibrados e fortes. Intimidade. Conhecer a Cristo. Andar em espírito. Esse é o segredo. Será que eu e você podemos dizer a mesma coisa? Eu sei quem eu tenho crido. Você é íntimo do Senhor. Você tem andado com Cristo com uma consciência pura e limpa. Você tem obedecido à vontade do Senhor. Meu pai, em muitas pregações, tem afirmado isso, que esse vírus, essa pandemia, tem mostrado quem é e quem não é. Muitos têm deixado de seguir a Cristo. Muitos têm deixado de agir conforme o Senhor deseja. Muitos têm deixado de cultuar, de orar, de adorar, por conta de tudo isso que está acontecendo. Esses são que não conhecem aquele que um dia depositaram a sua fé. Não crer verdadeiramente em Cristo. Porque aquele que anda com Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que é íntimo de Cristo, não olha para trás. Não prefere o Egito. Lembra do povo de Israel no deserto? Quantos preferiram a escravidão do Egito a estar com o Senhor? Não conheciam verdadeiramente o Deus a qual serviam. Quantos preferiram o Egito? E quantos nesses dias tribulosos, difíceis, têm preferido a velha vida? Não conhecem o Senhor verdadeiramente. Não conhecem. Porque aquele que é íntimo, aquele que conhece, aquele que anda com Cristo, aquele que tem uma consciência pura e limpa, esse não deixa Cristo. Esse se mantém com fé e fortalecido. Aleluia. Aleluia. Provavelmente você seja um desses. Só de você estar aqui me escutando, só de você estar querendo continuar a cultuar, continuar a louvar, a adorar, continuar a aprender da palavra do Senhor, esse já é um sinal de que você não desistiu, de que você quer continuar na caminhada, de que você quer continuar nesta intimidade. Aleluia! Você é um vitorioso só de estar aqui, meu irmão. Você é um vitorioso só por desejar continuar em Cristo. Talvez só de você estar aqui ouvindo essa pregação, louvando ao Senhor, já é um sinal de que você pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei o que Ele tem preparado para a minha vida. Eu sei. E se você talvez não tenha tanta certeza assim,
Busque ao Senhor. Busque a intimidade em Cristo. Busque fazer a vontade dEle. E você vai ver que nenhum mal, que nenhuma dificuldade, que nenhum sofrimento, que nenhuma circunstância adversa pode se comparar à glória eterna, à vida eterna que Ele tem preparado para mim e para você. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu confio. E é por isso que eu guardo a minha fé. É por isso que estamos fortes. É por isso que conseguimos ainda amar. É por isso que estamos equilibrados. E aconselhamos a todos: viva uma vida com Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Amém? Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.